Bom, nesse vídeo eu quero te falar sobre as formas que nós temos de perder peso agora para 2026, te dar algumas soluções aqui para que você possa aplicar de fato e então vir a perder peso. E a temática desse vídeo começou a vir quando eu comecei a assistir ali as coisas do Instagram, do TikTok e comecei a ver que as pessoas perderam o medo dos remédios para emagrecer. E parece que agora as pessoas aceitaram isso de tal forma que em 2026 eles vão tomar remédio para todo lado. E aí é um pouco preocupante porque a grande maioria não usa da maneira correta, não sabe a procedência que está usando, que está consumindo, que comprou aquilo, e ainda está sem o recurso do médico, né? Sem ter passado por um médico. Então, isso é um pouco preocupante. E é até interessante que antes de eu começar o vídeo aqui, eu estava fazendo algumas pesquisas e achei muito interessante. Coloquei ali formas de emagrecer em 2026 para ver se já tem alguém falando desse tema. E as primeiras coisas que apareceram ali é sobre a pílula para emagrecer. O que se sabe sobre o remédio que pode ser alternativa para as canetas do emagrecimento, no caso o Wegovy. E o que ele quer dizer aqui? Que agora, além de, já foi aprovado lá pela FDA dos Estados Unidos, que agora já vai ter o remédio para emagrecer de fato em comprimido. E por que isso é relevante para a gente? Porque a probabilidade das pessoas usarem ainda mais quando isso vir para cá, de forma lícita ou não, é gigantesca, porque querendo ou não, uma que a canetinha deixar o custo mais caro e outra que muitas pessoas ainda têm medo da agulhinha ali, por mais que seja muito simples, né? Com isso, vai fazer com que fique mais acessível ainda para as pessoas. E o interessante, lendo essas matérias ali, que não foi nenhuma nem duas, são várias matérias de jornais diferentes, né? É que agora as empresas grandes da indústria alimentícia começou a entender que as pessoas vão usar esses tipos de remédio para o emagrecimento. E elas notaram uma queda, obviamente, na venda de seus produtos. E eu já imaginava isso, né? Só que eu imaginei que elas iam trabalhar em favor a deixar os alimentos mais palatáveis, ou seja, com mais sal, com mais açúcar, com mais gordura, para trazer mais explosão de sabor. Mas não, cara, elas fizeram ao contrário. Elas estão trabalhando agora com como amigas do remédio para emagrecer. Eles colocam amigas do GLP-1. E é muito interessante, porque de fato, quando você vai começar a usar o remédio, que é uma das formas para a gente perder peso em 2026, eu sempre vou falar para você, como nutricionista, se você não tem fome, priorize pelo menos a proteína. E de fato, agora essas empresas já criam produtos com alto teor proteico e ricos em fibras e colocando essa temática, né? Amigos do GLP-1. Então eu acredito que de fato os remédios para emagrecer eles vieram e vão ficar e vai ser uma das formas que nós temos para perder peso em 2026, assim como já vem acontecendo desde muitos anos atrás. A primeira vez que eu tive contato com remédio para emagrecer, que eu vi alguém falando, era ainda do Sibutramina. Então, se você é dessa época aí, deixa aí nos comentários, porque essa é das antigas. E de lá para cá, as formas de emagrecer só foram aumentando. E aí, como é que fica na minha questão, né, como nutricionista, como treinador? Bem, se as empresas gigantes, por exemplo, como a própria Nestlé comentou aqui sobre o artigo, né, que ela notou acréscimo de consumos de iogurte, proteicos também com fibras e tudo mais, se as empresas já estão formatando mais alimentos voltados para isso, quem dirá o nutricionista para ser contra? De fato, eu acredito que há um problema comportamental quando a pessoa faz num desespero para perder peso, e aí eu acho que esse não é o momento dela para ela estar usando o remédio de fato. Ela pode estar tampando o sol com a peneira, já viu essa expressão? Ela deveria usar o remédio, só que, deveria não, né? Se for da vontade dela, com um médico, enfim. Mas entendendo que aquele é um processo para ela não ficar, não digo viciada, mas dependente daquilo, né? E como nutricionista e como treinador, eu vejo que hoje o principal foco para conseguir ajudar uma pessoa a perder peso já não é mais só prescrevendo a dieta e também não só prescrevendo a partir do treinamento, porque hoje em dia
isso está caindo por terra por conta de ChatGPT, de inteligência artificial, a própria internet sempre fez isso. Eu lembro uma vez que eu fiz um artigo e tinha mais de milhões, se você fizesse pesquisa assim, ó, dietas para emagrecer, tinha mais de milhões de sites falando de dietas para emagrecer. São milhões. Então, eu acho que só prescrever a melhor dieta para o paciente já não é mais o suficiente. Acho que a grande sacada hoje está no acompanhamento, né? Porque uma inteligência artificial pode te lembrar, ela pode te mandar um lembrete lá. Já tomou sua água hoje? Aqui ela pode te lembrar. Mas de fato ter o acompanhamento, tirando não só as dúvidas, mas sendo um amigo durante o processo, eu vejo que o nutricionista que não for para essa área, ele vai ter algumas dificuldades. E eu já faço isso no meu trabalho, já. Oh, agora fiquei até mais claro aqui, né? Eu já faço isso no meu trabalho já faz bastante tempo. Quando a gente tem o instinto de treinador, a gente tem de fato o instinto de cuidar, né? Então quando você pensa, sei lá, num psicólogo, muitas vezes você vai precisar passar por algum trauma para ir no psicólogo. No médico também, geralmente o médico vai esperar você estar com algum tipo de patologia para você ir lá, por mais que ambas as profissões deveria se ter consultas de forma recorrente, não necessariamente só por uma patologia. Teu mecânico, ele espera estragar seu carro para você ir lá. E quando a gente tem esse instinto de treinador, não, o treinador sempre esteve junto com a pessoa. Você vai lá, muitas vezes porque você gosta, ou quando, mesmo se você não gostar, ele sempre está com você todos os dias. Quando eu saí da educação física para vir para a nutrição, já foi esse caminho. Então, talvez mais uma forma que você tenha para emagrecer não é necessariamente achando um amigo ou uma amiga para ir treinar com você, ia falar pedalar, né? Para ir treinar com você, para fazer atividade com você. Afinal, geralmente, sempre eu vejo dentro das academias, até hoje, dentro de consultório, que a pessoa que se prende a outra para ir treinar acaba frustrada. Porque sempre uma delas vai desistir no meio do caminho, né? Sempre. Nossa, quantas vezes que eu já vi isso. São raros aquela dupla de treino que está ali há muitos anos treinando junto e sendo fiel um ao outro, porque sempre um ou outro vai desistir no caminho, que seja lá por qual for o motivo. Então, achar um acompanhamento vai ser primordial, inclusive para quem faz o uso do medicamento. Beleza, você vai achar produtos que com certeza vai estar associado, entre aspas, como amigo do GLP-1. Mas isso não quer dizer que ele seja o suficiente para você, isso não quer dizer que ele tenha as vitaminas e minerais associados para você. E tudo isso você só vai encontrar tendo um bom acompanhamento. Inclusive, é um bom acompanhamento. Muitas vezes aquele que vai fazer um exame de sangue em você, que sabe interpretar esse exame de sangue, que sabe entender ali muito mais da sua parte clínica, né? Eu sempre falo que para a nutrição esportiva acontecer, para você ser um nutricionista clínico, você não precisa saber nada de esporte, mas para você ser um bom nutricionista esportivo, você tem que ser excelente na clínica, porque atleta sempre chega todo quebrado. Então, quando eu venho conversar com vocês sobre, por exemplo, diabetes, problemas de esteatose hepática, enfim, qualquer alteração de exame, na verdade, não que eu seja expert diretamente na clínica, mas é que eu vejo isso muito com usuários de fármacos dentro da parte esportiva. Atleta é tudo quebrado. Então, a primeira forma de você perder peso seria de fato usando o remédio, mas lembre-se, esse vídeo não anula uma consulta com o seu médico. Segunda forma é você tendo de fato um bom acompanhamento de um profissional que te ajude. E se você quiser o meu acompanhamento, tem a consultoria online, que por mais que ela seja online, o gostinho é muito de presencial, porque você tem meu WhatsApp pessoal e a gente está conversando sempre, feedback semanal. Tá no primeiro link da descrição aqui, só entrar lá e falar com a minha assistente, tá bom? E aí, eu separei aqui algumas outras formas. Porque, por exemplo, a gente pode falar de dieta, a gente pode falar sobre exercício, podemos falar de terapia. E vamos lá então, né? Já em seguida eu vou te falar qual que é a dieta que eu mais gosto e que eu prescrevo para os meus pacientes e é que dá certo para mim e que dá certo para centenas de pacientes que eu aplico. Mas você pode fazer um trabalho junto com o jejum intermitente. Eu gosto do jejum intermitente? Cara, eu particularmente não é uma dieta que eu gostei de fazer. Apliquei,
porque o meu médico é a favor do jejum intermitente e durante fases de preparação, meu médico era que me ajudava a me preparar para competir, ele pedia para eu fazer o jejum. Mas tinha uma lógica, porque como na época eu tinha que comer muito pouco, ele falava assim, então vamos tirar uma refeição para deixar as poucas refeições que você tem com um pouco mais de densidade calórica, um pouco mais de alimento para então de fato matar a fome. Mas eu fazia aquele jejum de parar de comer ali à noite, entre 19 horas da noite, e voltava a comer só no almoço. Só que quando eu chegava no almoço, eu estava com muita fome. Até uma certa parte da preparação foi muito legal. E eu comecei a acostumar com o jejum. Eu acho que aqui é o motivo que muita gente acaba fazendo o jejum, né? Que acaba acostumando com aquilo, não tem uma pressão de competição como eu tinha, e aí acaba curtindo. Eu acho que é legal, eu realmente, durante um período curto de tempo, eu achava legal. Só que aí depois a fome, a dieta foi apertando, o estresse da competição foi apertando, e aquilo ali foi deixando eu mais distante do jejum, porque toda hora que eu ia comer, me largava a capivara raivosa lá de fome, e eu acabava querendo comer demais, entende? Então é por isso que eu particularmente não prescrevo muito o jejum, mas toda interpretação é entender antes de prescrever, né? É olhar para o paciente e entender a rotina dele. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é bancária, e aí ela não tem horário de almoço, ela trabalha, eles chamam de varejo, né? Então ela trabalha num banco, e aí ela fala que ela tem que atender o público. E eu acho muito interessante porque é centenas de pessoas por dia para não sei quantos atendentes. Ela não tem tempo de comer pela manhã e ela não sabe a hora que ela vai parar para comer para almoçar. Ela sabe que ela sai 4 ou 5 horas do trabalho lá. Então, nesse caso em específico, por uma aceitação dela, que ela já me trouxe essa característica de fazer o jejum nesse período da manhã, e ela prefere comer mais tarde à noite, então, manhã até o horário que ela vai comer entre 4 e 5 horas da tarde, aí eu entendi que para ela aquilo seria interessante. Vamos dar outro exemplo. Eu tenho uma outra paciente que ela trabalha em Ceasa. Então ela acorda muito cedo. Ela não vai comer 3 horas da manhã, porque 3h30 tem que estar no Ceasa. Com ela, a gente consegue aplicar o jejum, porque ela sai 3 horas da manhã e volta só no horário do almoço para casa. O horário que o Ceasa funciona aqui no Paraná, em Curitiba, é nesse horário bem da manhãzinha ali. As coisas acontecem bem pela manhã. Então, para ela, o jejum é interessante. Aí a pergunta que fica é para você. Se você é uma pessoa que tem disposição para comer, gosta de, por exemplo, tomar um café da manhã, está na sua cultura de ter sempre levantado pela manhã e já preparar um café, comer, talvez o jejum não seja para você e não que ele não seja eficiente, porque ele tem as suas funções metabólicas que são interessantes, mas a sua cultura, os seus hábitos são muito diferentes. Toda vez que eu tenho que mexer com o hábito do paciente, eu tomo muito cuidado do que eu vou fazer ali. De verdade, eu realmente tomo muito cuidado, mesmo que às vezes ele já está atuando, já fazendo a dieta certinho. Quer ver um exemplo? Na dieta que eu prescrevo, tem a base inicial, e aí a gente vem progredindo. Nessa progressão é comum, num prazo ali de 2 a 4 meses, a dieta meio que se estabelecer, a pessoa já come o que ela gosta na quantidade que mata a fome, é onde dá resultado. E quando eu preciso dar um choque metabólico, que é para acelerar um pouquinho o resultado, choque metabólico entre aspas, né? Quando eu preciso acelerar um pouquinho mais o resultado, que eu tenho que mexer na dieta, mas que envolve o hábito da pessoa ali, por exemplo, ela sempre comeu X alimento, agora eu tenho que trocar. Ou às vezes eu quero que ela, vamos fazer o jejum, agora tem que trocar. Toda vez que você vai mexer com o hábito da pessoa de fato, é onde ela tem mais dificuldade. Nossa, aí, com perdão da palavra, descaralha tudo. Aí ela desiste, é complicado. Então, uma vez formatado o hábito, seja para implementar um novo, tem que tomar cuidado. Por isso que se você tá dessa forma, cuidado com o jejum. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com uma dieta cetogênica. O abençoado a vida inteira comeu pão, gosta de bolo de fubá, vai comer, ele gosta de pizza, ele gosta de comer um hambúrguer, e agora ele quer fazer a dieta cetogênica, por exemplo, para emagrecer. Cara, não vai rolar, e não é que a dieta não seja efetiva, é que a pessoa sempre esteve voltado a comer carboidratos, entende?
Mas parece que as pessoas às vezes acham que para emagrecer elas precisam sofrer, e na verdade não. Essas são apenas algumas das dietas que eu estou citando aqui que pode te ajudar a perder peso. Inclusive, fica intensificada o resultado dela quando você está usando um remédio para emagrecer. Inclusive, eu lembro que quando eu trabalhava com médico, com nutrólogo, essas dietas assim mais agressivas só funcionavam de fato quando estava associado com algum tipo de remédio de análogo a GLP-1, que seria o remédio para emagrecer. Porque ela é mais sofrida. Agora, se você isenta a fome da pessoa, ou até mesmo que nem o Monjaro hoje, já tem vários relatos que ele melhora comportamentos. Olha só que interessante. Eu tenho uma paciente que, inclusive, ela era médica, ela teve problema de alcoolismo, e ela tratou o alcoolismo dela com Ozempic, cara. Com Ozempic, por quê? Porque ele consegue desinflamar uma região do hipotálamo, tanto Ozempic e outros análogos a GLP-1, ele desinflama uma região ali que muda até mesmo o comportamento e também a necessidade de resposta dopaminérgica. E isso está associado também a outros tipos de vício que não necessariamente só a comida. Interessante, né, cara? Pô, me empolgo demais de falar sobre isso. E aí, olha só, a dieta que eu gosto para os meus pacientes é aversa a tudo isso que eu falei em relação às dietas, porque eu gosto de ter uma escuta muito ativa do paciente para entender o que ele gosta ou não de comer, para depois fazer a prescrição. E muitas vezes o paciente fala quando ele não está relatando sobre a dieta. Então, por exemplo, se eu falo assim, me fale sua dieta hoje, normalmente o que a pessoa acredita que ela come, se eu só pegasse o que ela começa a me falar, de manhã eu como pão com ovo, de tarde eu faço isso, de noite eu faço aquilo, era só eu escrever e repassar para ela que ela ia emagrecer. Então elas acreditam que fazem dieta, elas supõem que fazem dieta. Mas aí eu gosto muito de trocar uma ideia, inclusive tem várias, na anamnese da consultoria online, tem várias pegadinhas ali, que eu faço a mesma pergunta de formas diferentes, para pegar respostas diferentes, para conseguir extrair a essência da pessoa, mesmo que no online. Por quê? Porque às vezes a pessoa começa a falar, mas daí eu saio do trabalho e passo na minha mãe pegar os filhos que tá com ela. E daí na minha mãe sempre tem um pãozinho. E aí eu sei que se ela for sair dali para comer em casa, dá mais trabalho, é mais fácil ela comer na mãe que já tá pronto o café. Então, pô, vamos trabalhar prescrevendo o pão para essa pessoa, percebe? Como a prescrição fica muito mais assertiva, você vai na veia da necessidade dela, na essência dela, e às vezes as pessoas criam vínculos afetivos à comida. Quer ver um exemplo? Eu adoro pizza, mas a minha infância não teve hambúrguer. Eu nunca comi McDonald's durante a infância e adolescência. Fui comer depois de velho. BK, essas coisas. Então eu não tenho essa necessidade, mas quando tinha, vem de uma família humilde, muito humilde, então quando tinha alguma coisa diferente no pagamento da mãe, aí que ia ter uma pizza lá. Então a minha comida afetiva seria pizza. A de outra pessoa pode ser o bolo que a avó faz. E conseguir compor uma dieta que tem esses alimentos que a gente chama de comfort foods, que trazem acolhimento para essa pessoa, mesmo que seja um fast food, por exemplo, a própria pizza, vai gerar muita aderência. Então vamos dar um exemplo. Supondo que você é uma pessoa controlada, porque existe um outro ponto aqui, né? A pessoa adora um chocolatinho, mas você dá um chocolatinho para ela, enquanto ela não comer a barra, ela não para. Aí é um problema, né? Mas se ela for uma pessoa controlada, dar um chocolatinho na dieta com quantidade, às vezes faz com que ela siga todo o resto da dieta. Falar para a pessoa que ela vai poder fazer uma refeição livre de pizza, faz com que ela siga toda semana de dieta para poder comer a sua refeição livre de pizza ali numa quantidade estipulada de calorias. Veja como é interessante, né? Então esse é o tipo de dieta que eu gosto, a dieta que ela traz essa a proximidade e flexibilidade direta com o paciente. Não é o que eu quero, é o que você gosta e o que vai ser melhor para você. Claro que muitas vezes se torna uma barganha, né? Eu preciso, esse aqui dá, esse aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui tem que ser nessa quantidade, eu preciso que você coma mais daquilo para comer isso. E aí a gente entra num senso comum, e por isso
que, além do acompanhamento, uma forma de perder peso é comendo o que você gosta. Por vezes, para você perder peso rápido, aí sim eu sou a favor de 15 dias fazendo um protocolo mais agressivo, 15 dias, 30 dias, depende da tolerância dessa pessoa, tem um resultado e depois a gente consolida esse resultado com uma outra dieta que está em déficit calórico, só que um pouco mais flexível. Cara, esse aqui para mim é o melhor dos mundos, assim. Até porque entenda que se alimentar bem, fazer uma dieta, tanto para emagrecimento, independente se você quer perder 10 quilos, 5 quilos, 20 quilos, 30 quilos, ele não é um jogo rápido, ele é um jogo do resto da vida. Você precisa entender que você vai fazer dieta agora, fazer dieta que eu digo é ter um padrão, um comportamento alimentar bom para o resto da vida. Senão, os mesmos caminhos que te levam a perder o peso, né, são os mesmos caminhos que te mantêm lá com o peso baixo. Se você trocar os padrões, vai perder o resultado. Então eu preciso te ensinar como seguir isso aqui de forma contínua e progressiva, né? Aí eu separei aqui também a grande dúvida do pessoal e também gostaria de responder para vocês sobre a questão da musculação. Por que a musculação não emagrece diretamente? Porque eu vejo muito relato de vocês aqui no comentário. Ah, porque eu sou extremamente a favor da musculação e vou dar meus motivos aqui. A musculação, de fato, você tem que propor intensidade. Deixa eu explicar. Se você vai numa aula de CrossFit, tem um professor lá que vai ficar puxando a turma e aí você gasta um pouquinho mais de calorias porque você já não está mais no seu ritmo, você está buscando o ritmo da turma. Quer dizer que você esteja no ritmo deles? Não, mas quer dizer que você está se esforçando para chegar lá. Uma aula de spinning, tem um professor com a turma, ele vai puxar a turma e você minimamente vai querer se aproximar da turma. Você vai fazer um personal, ele vai propor uma intensidade para você e você vai acelerar para buscar a intensidade que ele quer. Por mais que por vezes você ache que você não esteja conseguindo, mas é porque ele sempre está propondo uma intensidade maior. Mas aí você vai fazer musculação sozinho para perder peso. Aí nessa de você ir fazer a musculação sozinha lá, você faz 10 repetições mal e porcamente, tipo 1, 2, 3, 10, acabou, começou a doer, você para, aí você pega o celular, fica 3, 4, 5 minutos no celular, aí é lógico que não gera déficit calórico, não gera intensidade, aí não vai perder peso mesmo, né? Mas a musculação ela é tão boa além da queima calórica, porque ela tem uma atividade metabólica excelente, então ela melhora a tua capacidade, a sensibilidade à insulina, o que isso já faz com que você possa comer um carboidrato com menos danos. Ela pode fazer com que você tenha um desenvolvimento muscular. Só de ter o desenvolvimento muscular você já tem uma melhora no seu metabolismo, não necessariamente pelo gasto calórico, mas sim de forma metabólica como um todo. O meu público aqui no YouTube, ele é 40 a mais, né? Então a grande parte do pessoal, a grande não, né? Na totalidade, todo mundo, a chegar de uma certa idade, da terceira idade, vai ter uma sarcopenia, que é um processo fisiológico de perda de massa muscular. E aí é que mora o problema da terceira idade. Quando você chega na terceira idade, não é a terceira idade que é um problema, são os efeitos que circundam ela. E perder a força é um dos efeitos deletérios da terceira idade. Como é que você previne isso? Fazendo musculação. Ah, mas perdi a força, qual que é o problema? Que aí você vai ficar mais dependente de outras pessoas, vai ter dificuldade para sentar, para levantar. E aí você fica dependente, então é um grande problema. Fazer musculação, ela é vida, ela é vida. Eu costumo falar para muitos que é o dipirona das pessoas. Inclusive, se você for procurar minha consultoria online, recomendo que você goste de musculação, porque o serviço que eu vou te prestar é também prescrevendo a musculação, né? Mas aí nós temos o aeróbico, e a associação da musculação com o aeróbico é coisa linda de Deus. Né? Porque daí de fato você consegue gastar calorias e melhorar ainda mais o seu metabolismo junto com a musculação. Então não precisa ser só o aeróbico ou só a musculação. A junção dos dois é excelente. Eu atendo muitos pacientes que são atarefados. Aí eu prefiro, eu só tenho 1 hora para fazer exercício. Prefiro colocar 40 minutos de musculação, 20 minutos de aeróbico, e também depende muito da necessidade do paciente. Se eu vejo que ele precisa perder mais peso, eu vou intensificar ali no aeróbico, mas não deixando a musculação de lado, e vice-versa. São os caminhos, mas eu vou te dar um exemplo do Dani agora. Eu,
2025 inteiro me preparei para competir, fiquei no fisiculturismo, treinei super pesado, tive vários resultados excelentes, mas eu já inicio 2026, olha só, eu faço 4 esportes hoje. Nadar, eu faço a musculação todos os dias pela manhã, a natação, né, que eu faço, não abro mão, adoro nadar, faço travessia aquática, travessia em águas abertas. Aí eu iniciei boxe, né, tem vídeo aqui no canal falando sobre boxe, minha primeira aula, quando era bem moleque, eu fazia Muay Thai, fazia outras atividades de combate, mas boxe em específico, fazer escolinha de boxe é a primeira vez, e voltei pro jiu-jitsu também, né, jiu-jitsu também já lutei em outras épocas, competi e tudo mais. Então são 4 esportes. Eu sei que você não tem esse tempo. E eu tenho porque eu consegui fazer da minha paixão, que é fazer exercício físico, eu consegui rentabilizar com a nutrição e com a educação física. Hoje eu vivo disso, eu gosto disso. Você precisa fazer isso? Não. Mas o que eu quero te dizer é que, para perder peso, pelo tempo que por vezes você tem, fazer a musculação aeróbico vai ser excelente, muito bom mesmo. Mas se você tem um pouquinho mais de tempo ou quiser variar, cara, qualquer atividade física que você goste de fazer, que você vá por prazer, é excelente. E aqui são algumas formas, eu teria mais para falar para terapia aqui também, mas acho que aqui a gente deixa em outro vídeo. Foi um prazer conversar com você, vou deixar um vídeo aqui recomendado, clica lá, curte esse vídeo, eu te vejo aqui em poucos segundos. Valeu!